Política, com Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo, firme e forte aqui com a gente nessa reta final aqui de ano, reta final também dos trabalhos em Brasília, né? A gente estava só aguardando a aprovação do orçamento, mas ainda há pendência, uma pendência importante, Orengo, porque estamos aguardando ainda a sanção, se é que ela virá mesmo, do presidente Jair Bolsonaro, daquele projeto desonerando a folha de pagamento de 17 setores, que são os que mais empregam aqui no Brasil. Isso foi aprovado em 9 de dezembro, se eu não me engano, no Congresso, e aí o presidente da República tem até o final do ano, e aí me corrija se eu estiver errado em relação a prazos, é 31 de dezembro, é o prazo final para que o presidente sancione ou não. Qual é a dificuldade, hein, Orengo? Porque a gente vê tanto dinheiro para tanta coisa que foi enfiado nesse orçamento, para emendas, para o fundão, mas até aqui esses setores continuam sem uma resposta, né? Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. E tem que sair, tem que sancionar, até porque o presidente já publicamente, em novembro ainda, ele disse que teríamos a desoneração por 2 anos. Né? A ideia inicial era fazer uma desoneração por 5 anos, dar mais previsibilidade. O presidente acabou anunciando por 2 anos, e aí entraram em acordo no Congresso Nacional rapidamente, aprovaram na Câmara e depois no Senado. Aliás, o processo no Senado foi muito rápido, em 9 de dezembro, e realmente foi essa data, o Senado aprovou e passou para a sanção do presidente. Ele tem um prazo legal de 15 dias úteis, mas o prazo mais importante é esse do fim do ano, não pode passar disso. E aí tem sempre aquelas resistências que existem no Ministério da Economia, né, em relação a essa matéria. O ministro Paulo Guedes já disse diversas vezes que é a favor da desoneração, mas para todos os setores, e o presidente disse que está esperando aí uma sinalização do Ministério da Economia. Mas como o presidente, ele garantiu publicamente que vai sancionar antes mesmo da aprovação no Congresso Nacional, o que se espera é que nos próximos dias ele sancione. Agora, qual é o problema, Sheila? É o problema da vida real. Existe uma realidade no setor público, no governo, e existe uma realidade da vida real das empresas. Então as empresas não podem ficar lá esperando uma palavra do presidente. Elas fazem planejamentos e já estão com os planejamentos prontos para o ano que vem. Isso cria uma insegurança, uma instabilidade nos setores que mais empregam no Brasil. A gente está falando de 6 milhões de empregos. Para você ter uma ideia, quando essa matéria era discutida, a gente teve aqui uma união de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, com sindicatos patronais em Brasília, para pressionar os parlamentares a votar essa matéria. E há um vício no Congresso e no governo também, de deixar essas medidas importantes, fundamentais para a economia e para a vida de 6 milhões de pessoas, para a última hora. E aí vai se criando esse clima de instabilidade, de insegurança. O presidente tem que sancionar, não tem outra desemprego em massa, então se espera que nos próximos dias o presidente sancione, mas poderia ter feito isso já, para evitar esse problema para milhares de empresas que esperam aí a questão tributária, como vai ficar a questão tributária para o ano que vem. Mas como já tem a confirmação pública do presidente, as empresas estão só aguardando a sanção. O presidente falou que está aguardando o Ministério da Economia, para algo que ele sempre fala, que é para não incorrer em crime de responsabilidade, não tem aprovado, chancelado pela Câmara e pelo Senado, e agora falta o ok, aí, o sinal verde do governo federal, é o que se espera que aconteça aí nos próximos dias. Agora, essa é uma política que ela precisa ser discutida de uma maneira mais profunda, quem sabe pela próxima legislação, a manutenção desses empregos no ambiente que a gente sabe que é de crise, é de reflexos da crise financeira. Essas empresas, elas podem, em vez de contribuir com 20%, olha o tamanho do peso do imposto no Brasil, 20% sobre a folha de pagamento, elas podem optar por contribuir com 1 a 4% sobre a receita bruta. Então, é uma diferença muito grande, e a consequência é a criação, obviamente, de mais empregos. Então, o que a gente espera aqui em Brasília realmente é a sanção do presidente. Falando sobre um tema aí, um pouco mais dessa semana, né, Orengo, aprovação do orçamento. A gente teve aquele aumento concedido aos policiais, reajuste, aos policiais, e isso gerou insatisfação por parte de auditores da Receita Federal. O que a gente tem de novidade, de atualização? É muita gente deixando os cargos, né, Orengo?
Muita gente, mais de 300 pessoas são funções gratificadas, então a gente está falando de servidores públicos que não perdem, obviamente, o emprego. O governo acabou escolhendo a categoria a dar reajuste, que é a categoria da Polícia Federal, né? Então não há recurso suficiente para conceder um reajuste linear. Qual é o grande problema dessa história? Que na última hora veio uma pressão direta do Palácio Planalto e do próprio presidente para conceder um reajuste a uma categoria que é considerada a base eleitoral do presidente. O presidente tem muito apreço pelos policiais federais, né, sempre defende. Mas o problema é quando você escolhe apenas uma categoria, uma corporação, você abre uma porta, uma brecha, uma porteira para todas as outras pedirem a mesma coisa. Você perde o argumento de que não há recurso em caixa. Então o que a gente está vendo agora é o efeito dominó. Primeiro com os auditores da Receita, que já estão entregando cargos, né, isso está provocando já problemas e já estão ameaçando, inclusive, paralisação. A gente sabe que essa é uma área muito delicada, porque os auditores da Receita estão na ponta da produção, tanto importação como exportação, no momento que o Brasil precisa crescer. Mas aí provoca um efeito para alguém, já apresentaram uma nota com duras críticas, nota em caixa alta, com duras críticas dizendo que se tivesse que ter reajuste, tinha que ser linear para todas as corporações. O governo não poderia escolher a Polícia Federal. A gente está falando de categorias, no caso da Polícia Federal, o delegado ganha início de carreira R$23 mil, agente R$12 mil. Se vai para a Receita, salário também é de mais de R$20 mil, os auditores da Receita. No caso do Banco Central, começa ali em mais de R$19 mil. Então a gente está falando do topo do serviço público. A gente nem está falando daqueles servidores que ganham menos, que é a massa dos servidores. 23% dos servidores do Executivo Federal, a massa realmente um problema ao escolher uma categoria para dar reajuste e não conceder para outras. E aí a pressão já é enorme. Claro, não poderia ser diferente, a gente já esperava por isso mesmo. Rodrigo Orengo volta amanhã. Amanhã é dia de ceia de Natal, hein? Estamos preparando. Tem vários ouvintes aqui. Não, Orengo, você está falando de qual receita? Ah, hoje é da Receita Federal. Amanhã vem a receita da ceia de Natal. Aliás, ontem encontramos com sua fama de chefe de cozinha de prestígio, Rodrigo Orengo. As pessoas já sabem, beleza, acompanham nas suas redes sociais. Inclusive tem convites aí para o Rodrigo Orengo conhecer restaurantes. Exatamente. Né, de São que beleza, Paulo, maravilha. Eu expliquei, né, que você fica em Brasília, mas que você vem aqui uma vez por mês, mais ou menos, né, para fazer o plantão do Jornal da Band. Aí pronto. De repente vai chegar um convite aí para você. Aí, vai ser uma honra. Olha, impressionante o seu prestígio gastronômico. Que beleza. O cara constrói toda a carreira, né? Assim, um trabalho jornalístico e tal. Para quem olha, vê os pratos do Orengo, isso que a gente nem experimenta, né? Aqui à distância. Consegue entender. Orengo, abraço para você. Bom trabalho. Valeu, até mais. Um abraço. Até mais.